segunda parte do Projeto Empresa, continuamos com mais notícias do mundo empresarial. É literalmente um regresso a casa. As portas do mercado imobiliário estão de novo abertas depois de anos encerradas no cativeiro da crise. Que o diga a Century 21, que no ano passado já faturou mais 26% que em 2013, quase 15 milhões de euros. Para este ano, as perspectivas mantêm-se no topo, ao nível de arranha-céus. Para Ricardo Sousa, CEO da imobiliária em Portugal, há um fator fundamental que está a trazer os portugueses de volta ao mercado. O que mais impactou, de facto, o mercado imobiliário em Portugal foi a questão do financiamento. As famílias portuguesas necessitam, de facto, um financiamento para adquirir os seus imóveis e durante os últimos anos vimos uma transição da aquisição para o arrendamento e nos últimos meses, desde finais já de 2013 e 2014, começou-se novamente a assistir esta inversão. Ou seja, as famílias, sobretudo a classe média portuguesa, a voltar ao mercado. O crédito à habitação mais disponível. A explosão do arrendamento foi temporária e teve pouco impacto, garante Ricardo Sousa. O responsável da Century 21 não tem dúvidas, os portugueses querem ser proprietários. Em 2014, a operadora aumentou as vendas de imóveis em mais de 7%. Já os arrendamentos caíram 10%. Quem casa quer mesmo comprar casa. A venda sempre foi a preferência dos portugueses. Temos uma cultura de proprietário muito enraizada, já há muitos anos. Temos uma das maiores taxas de proprietários da Europa e, de facto, mesmo durante o período de crise, as famílias portuguesas chegavam a nós, a procura era de compra. Contudo, dada a dificuldade no financiamento ou as opções que existiam no mercado, tinham que optar pelo arrendamento. As condições do mercado estão mais favoráveis para as famílias. As taxas de referência estão próximas de zero. Uma mensagem de confiança da banca que está a começar a chegar à classe média compradora. Nunca tivemos Euribor tão baixa como temos hoje, os spreads estão a baixar, a perspectiva de facto é o custo é barato, o grande desafio é de facto quem é que qualifica para ter acesso a um crédito de habitação. Esse é o grande desafio que temos trabalhado com os nossos parceiros, com a banca, porque de facto nós temos muitas famílias que têm os seus recursos estáveis a nível de emprego, de rendimentos e não conseguem ainda aceder a um crédito de habitação e é essa de facto a expectativa que irá condicionar bastante o mercado em 2015. Outro dos trampolins do imobiliário tem sido o mercado internacional. Portugal está na moda e é um destino cada vez mais apetecível para investir. No ano passado foram mais de 1.500 as transações para clientes internacionais realizadas pela Century 21, mais 32% que no ano anterior. França, Reino Unido e Bélgica lideram o top dos compradores, numa tendência que também foi alimentada pelos vistos gold. Segundo Ricardo Sousa, Portugal acumula vantagens face a outros países da Europa. A oferta para este mercado é escassa e começa a ser necessária obra nova. A Century 21 prevê que os preços das habitações continuem a aumentar este ano, principalmente nas zonas históricas e centrais da capital, mas também no Porto e no Algarve. Um sinal de que a casa portuguesa está cada vez mais no topo do condomínio do luxo da Europa. Falta cada vez menos para o tão aguardado Apple Watch chegar ao mercado. A mais recente aposta da empresa, liderada por Tim Cook, já está na fase pré-venda, mas só começa a ser comercializada nas lojas a partir de 24 de abril. Mas os pedidos de pré-encomenda já estão a demonstrar o sucesso que o Apple Watch pode vir a ter. Só no primeiro dia de pré-venda, na passada sexta-feira, foram feitos perto de 1 milhão de pedidos de reservas e pré-encomendas nos Estados Unidos. Mas que ainda assim ficam aquém do número que o exemplar da Samsung vendeu no primeiro dia, 1,2 milhões de unidades vendidas. Mas os especialistas acreditam que o Apple Watch é o dispositivo que vai impulsionar definitivamente o mercado da tecnologia wearable. A Apple espera que o relógio inteligente seja visto mais como um acessório e menos como um computador. E aqui pode estar o segredo para o sucesso do produto. I now have a very different relationship with my iPhone. I'm not obsessively looking at it all the time to see if there's a Facebook update or an email or whatever. It all just gets delivered to my wrist and I can glance down and see if it's what I'm waiting for or just ignore it.
O Apple Watch até pode representar uma mudança no posicionamento da empresa. There is this idea that Apple could be competing with, luxury stocks. The price of the Apple Watch ranges hugely, and at the top end it's sort of $70,000. I mean, that's an enormous amount of money for something that has the same functionality as a, $349 Apple Watch at the other end of the range. A maioria das avaliações iniciais ao produto têm sido positivas, mas a lentidão de algumas aplicações e o limite da duração da bateria estão entre as principais críticas ao Apple Watch. Para já, o Apple Watch apenas vai estar à venda em 9 países, um grupo do qual Portugal não faz parte. A crise económica criou dificuldades às empresas em pagarem os seus impostos, com a consequente instauração de processos de execução fiscal. É sobre estes processos que falamos hoje no consultório empresarial. Olá, Diogo Bernardo Monteiro. Quando é que acontecem exatamente estes processos de execução fiscal? Estes processos podem ter uma origem vária. Eu diria que há duas situações, antes de mais, que podem originar. Posso ter uma empresa que, fruto da crise económica, como a Alda dizia bem, tem um estrangulamento e uma incapacidade de tesouraria para pagar os impostos correntes e, portanto, ao não pagar os impostos é iniciado um processo de execução fiscal, ou pode ter origem também, por exemplo, numa inspeção fiscal. Tenho uma inspeção fiscal, a administração fiscal discorda da empresa relativamente aos impostos que deveria pagar e vem, no fundo, daquilo que nós chamamos de uma liquidação adicional de imposto. Portanto, há um novo imposto que a empresa claramente não tinha planeado e que, não tendo planeado, pode não ter capacidade para pagar e também aí levar à execução fiscal. Portanto, eu diria que são as duas situações mais importantes, mas a tónica, o denominador comum é situações em que as empresas objetivamente não pagam os seus impostos. Há forma de travar estas execuções? Há forma de travar, mas é sempre uma forma dispendiosa. Quando nós pensamos, sobretudo, naquelas situações em que há uma discordância entre a administração fiscal e a empresa pode ir discutir para tribunal, ir discutir com a administração fiscal se deve ou não deve pagar aquele imposto e, nessas circunstâncias, pode suspender a execução fiscal, mas para isso tem que prestar uma garantia. Ou seja, tem que incorrer, por exemplo, porque tem um bem imóvel, ou porque tem um ativo financeiro que pode prestar como garantia, ou ir buscar uma garantia bancária ao banco, tudo situações que normalmente originam mais custos para a empresa. Ou então, de facto, a empresa não tem qualquer capacidade e aí nessas circunstâncias pode-se pedir, no fundo, a dispensa da prestação de garantia e suspender a execução mesmo assim, enquanto estamos a discutir a legalidade do imposto. Então, e se a empresa não tiver património ou se esse património não for suficiente? Bom, nessas circunstâncias pode-se dar ainda um passo mais gravoso, que é quando a empresa não tem qualquer património, a administração fiscal pode avançar contra os gerentes e administradores da empresa. Portanto, se a empresa está numa situação de ausência de património, a administração fiscal tem a faculdade de iniciar uma reversão, que nós chamamos de uma reversão, no fundo é quem deve aquele imposto é a empresa, mas a administração fiscal vai contra os administradores e gerentes e despoleta um novo processo contra eles. E esses administradores e gerentes podem ser, de facto, responsabilizados pelas dívidas de que estamos a falar? Podem, efetivamente, ser responsabilizados. Naturalmente que isto não ocorre de forma automática e é necessário que, por exemplo, seja uma dívida que se constituiu no momento em que o gerente ou administrador estava no seu cargo, ou uma dívida em que o pagamento terminava no momento em que ele estava no seu cargo. Naturalmente que há aqui situações em que pode-se afastar esta responsabilidade subsidiária ou porque se faz prova de que não foi por culpa desse gerente ou administrador que a empresa não tinha capacidade para pagar aquele imposto, o que faz todo o sentido, dito de outra maneira. Se eu fui administrador de uma empresa há 15 anos e a empresa tem uma dívida e é agora, não faz sentido que eu seja responsabilizado. Ou seja, há regras. Então, mas quando é que efetivamente, peço desculpa, quando é que efetivamente é responsabilizado? É naquelas duas situações que eu estava a dizer. Portanto, ou a dívida tributária constitui-se no momento em que eu sou administrador ou gerente, ou o prazo para pagamento daquela dívida tributária termina no momento em que eu sou administrador ou gerente. Isto depois, em termos de prova, tem aqui umas especificidades, mas são basicamente essas as duas situações em que eu posso ser responsabilizado. E, portanto, são esses dois únicos momentos, não há outra forma dos gestores poderem ser responsabilizados? Não há outro momento, porque eu não sou responsável, eu sou administrador num momento
momento, não vou ser responsável pelas dívidas daí a 10 anos ou pelas dívidas há 30 anos atrás, não é? Há bocado estava a falar da reversão. Como é que se pode reagir contra essa reversão? Bom, esta reversão, que é aquele movimento que a administração fiscal faz contra os gerentes ou administradores, antes de mais tem um momento inicial, que é o chamado direito à audição, em que a administração fiscal notifica o gerente ou administrador a dizer: eu estou a pensar, portanto é um projeto de decisão, eu estou a pensar fazer a reversão porque a sociedade não tem bens, porque o gerente ou administrador era gerente ou administrador naqueles períodos, porque os bens se tornaram insuficientes, e aí eu posso logo começar a defender-me e apresentar provas e elementos que permitam afastar-me. Mas muitas vezes não consigo convencer a administração fiscal, ainda que tenha a razão do nosso lado, e então tenho que avançar para tribunal e deduzir uma oposição. A oposição é essa que pode ser para discutir também alguns elementos da exigibilidade da dívida, mas que pode ser para discutir a questão de eu não poder ser responsabilizado por inúmeras situações. Mas, mais uma vez, também quando o administrador ou gerente apresenta esta oposição, para suspender a execução contra ele, portanto, para que não tenha a consequência de ter bens penhorados, contas bancárias penhoradas, por exemplo, também tem que prestar uma garantia. Ou então, mais uma vez, está numa situação de dispensa de garantia, que normalmente é muito pequena. Agora, a tónica mais importante aqui é que a máquina da administração fiscal começa a andar e começa a ir buscar os bens todos e, portanto, é necessário ter muita noção de todas as consequências nefastas que uma situação de dívidas fiscais pode trazer. Diogo, obrigada mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Produzir uma faca, pelo menos uma faca de qualidade, não é tão simples quanto parece. O processo envolve uma sucessão de muitos pequenos passos que fazem toda a diferença. Na ICEL, prima-se pela qualidade, que começa logo no design. Surge a ideia, faz-se a modelação tridimensional da faca e produz-se um protótipo em plástico. Quando o modelo é finalmente aprovado para produção, o ficheiro dos criativos segue para o departamento de nesting, o processo através do qual as lâminas são distribuídas na chapa de aço de 2 metros por 1, de forma a maximizar a utilização da matéria-prima. Feito esse trabalho, o ficheiro segue para a máquina de corta laser, para que as lâminas não fiquem oxidadas, ao mesmo tempo que é feito o corte, é libertado o azoto. Quando a chapa sai, as lâminas estão ainda ligeiramente presas, para não caírem para o fundo da máquina, onde se acumula a fuligem. Torna-se necessária a intervenção de um operador para as desprender. Há vários tipos de aço. As facas são feitas de um mais mole que precisa de ser endurecido. Para isso é sujeito a um tratamento térmico que se chama têmpera. É uma etapa crucial. Pela qualidade da têmpera se determina a resistência e a capacidade de afiamento da lâmina. As lâminas entram num forno com atmosfera controlada e que atinge os 1065 graus centígrados. O processo demora 45 minutos. As lâminas saem depois de um arrefecimento rápido, perfeitamente limpas. É medida a dureza num durómetro para avaliar se o resultado está dentro do intervalo pretendido. Na segunda fase do tratamento térmico faz-se o chamado revenido. A têmpera deixa o aço mais frágil, com menor resistência ao choque e cria tensões internas. As lâminas temperadas são reaquecidas a 220 graus durante 1 hora para corrigir esses efeitos. Chega a altura de passar costas à lâmina. Aqui retifica-se a parte oposta à do gume, ou seja, as costas da lâmina, para que fique lisa, sem rugosidades ou riscos. O operador carrega o pente, que é introduzido na máquina de lixar. A operação é feita em pequenos passos, com repetições e sempre com água. Aqui a lâmina não pode voltar a aquecer, sob pena de destruir a têmpera e quebrar. Enquanto não passam à fase seguinte, as lâminas são colocadas num óleo solúvel, anticorrosivo e refrigerante. Na amolação, um par de máquinas desbasta o aço para ficar mais fino na zona do corte, de um lado e de outro. Se a lâmina fosse para fazer uma faca de pão, seguia para a serrilha. Aqui também se fazem alvéolos, quando o modelo prevê. Os alvéolos diminuem a adesão da lâmina, permitindo que a faca deslize mais facilmente.
Segue-se o polimento, que pode ser fosco ou brilhante. Um polimento fosco diminui a aderência da lâmina e há quem garanta que aumenta o poder de corte. Para o acabamento brilhante, as lâminas são introduzidas numa máquina com 2 rolos de algodão. Para um aspecto mais mate, utilizam-se rolos de sisal. Para um polimento fosco, o método é outro. Utiliza-se uma mó de polir, uma para cada face da lâmina. Depois de polidas, as lâminas são penduradas nos bastidores e lavadas nesta máquina com água e sabão a 70 graus centígrados. Ao mesmo tempo que se fazem as lâminas, fabricam-se os cabos de vários tipos, inox, madeira ou plástico. O cabo de inox é feito de 2 partes que são soldadas à lâmina. As máquinas de injeção fazem cabos de plástico, uns mais resistentes do que outros. A matéria-prima pode ser um simples polipropileno, a €1, ou um plástico de engenharia, antiderrapante, resistente e higiênico, que pode custar €6. O cabo de plástico pode ser diretamente injetado na lâmina ou produzido em 2 partes que serão depois presas por rebites. Os furos para os rebites são feitos na carpintaria, onde também se fabricam os cabos de madeira. A madeira já vem em tacos, neste caso o pau santo da Índia, o mais escuro, e jatubá do Brasil. Os tacos vão à máquina de fresar. Um robô abre as ranhuras. São feitos os furos para os rebites. Na montagem são colocados os rebites nos cabos. Feita a montagem, é preciso polir as faces e acertar o polimento. Retiram-se as riscas e dá-se brilho com uma pasta com abrasivo. Nos cabos de madeira aplica-se cera. E a faca está pronta para um passo fundamental, o afiamento para a criação do gume. Utilizando bandas de lixa, o operador afia a lâmina no ângulo entre 25 a 30 graus. Se ficar fora deste intervalo, não vai cortar bem. Remove-se a rebarba, que é criada com o afiamento. Se os resíduos não forem eliminados, a faca simplesmente não cortará. O controlo é feito no laboratório. O técnico avalia se o ângulo está correto. Também testa a capacidade de corte da lâmina pela quantidade de papel que consegue aparar em 63 ciclos. Nos primeiros 3 cortes tem de cortar 50 milímetros de papel para cumprir a norma europeia. Na ICEL, a fasquia é mais elevada, 60 milímetros. Nos restantes 60 ciclos, tem de passar os 200 milímetros, acima dos 150 da norma. Ainda antes do embalamento, é feita a marcação a laser com a marca da casa. Após uma limpeza final, a faca é finalmente embalada. Pode ser uma embalagem em skim, as facas são dispostas em cartões que são plastificados e cortados. Ou em blister, uma embalagem soldada. Da fábrica da ICEL na Benedita saem 3 milhões de facas por ano para 68 países do mundo. É o ponto final neste projeto Empresa. Já sabe, todas as semanas mostramos-lhe o que andam a fazer as empresas, damos-lhe a conhecer os empresários. Até ao próximo programa.